agradecemos a presença dos nossos visitantes. Vamos fazer uma apresentação de 40, 50 minutos. Tá? E depois vamos aproveitar esse ritual de passagem para trocar ideias. Ok? Obrigado. Bom, então, boa tarde a todos. Meu nome é Carolina. Eu sou aluna de mestrado da pós-graduação em Ciências Nucleares. O título do meu trabalho é Termorrefletância Transiente, Implementação, Modelamento e Aplicação a Filmes. Esse trabalho ele foi realizado sob a orientação do professor Flávio Lourenço e a orientação do professor Ricardo Rico. A apresentação ela está estruturada nos seguintes tópicos: a motivação, o objetivo, como não havia ainda uma técnica para caracterização térmica de filmes, então foi feita uma revisão sobre técnica de caracterização térmica. Após analisar os aspectos físicos da termorrefletância transiente, que foi a técnica escolhida, uma abordagem sobre a teoria da linha de transmissão, que é um método de resolução para a equação do calor, uma parte dela, a análise da elaboração da simulação e o aparato utilizado, os resultados para os filmes estudados e a comparação entre a medida e a previsão teórica. Então, as conclusões e possibilidades de aplicação da técnica. Bom, então, esse trabalho ele começou com um projeto que o Laboratório de Laser e Ótica tinha com a empresa brasileira de compressores, cujo objetivo era elaborar filmes anisotrópicos para condução térmica que seriam inseridos nos compressores. Mas também desejou-se implementar uma técnica em que fosse possível conhecer propriedades térmicas de novos materiais, tais como poliméricos, semicondutores, cerâmicos, que tivessem aplicações também na microeletrônica, telecomunicações, etc. Bom, então o objetivo foi implementar a técnica da termorrefletância transiente, elaborar uma simulação para comparar as medidas com a previsão teórica, para então determinar a condutividade térmica dos filmes analisados. Existem vários métodos para a caracterização térmica de filmes na literatura. Bom, entre esses métodos, esses foram escolhidos para serem analisados mais detalhadamente, já que eles tinham um potencial de aplicação, de inserção no laboratório. O método laser flash, o mirage, o método triazômida e o da termorrefletância transiente. Bom, o método laser flash ele consiste em aquecer a amostra com um laser pulsado e medir o transiente de temperatura atrás da amostra com um detector de infravermelho. Bom, aqui um exemplo de transiente de temperatura para filmes de nanotubos de carbono obtido nessa referência aqui. Bom, conhecendo o tempo para que a temperatura demore para atingir metade do seu valor máximo, é possível então determinar a difusividade térmica do material conhecendo a sua espessura. Bom, então para determinar a condutividade térmica, utiliza-se essa relação em que a condutividade térmica é a densidade vezes o calor específico vezes a difusividade térmica. Principal desvantagem desse método, o fato da medida ser realizada atrás da amostra. Bom, como os filmes analisados eles não eram autossustentáveis, então aí haveria o problema do seguinte: como o substrato tem uma espessura muito maior que a do filme, o efeito no transiente de temperatura seria praticamente todo devido ao substrato, mascarando o que deveria ser decorrente do filme.
por terem espessuras muito diferentes. Portanto, essa técnica ela foi descartada. Bom, o próximo método analisado, um método óptico também, o método Mirad. Bom, nele, um feixe de aquecimento pulsado incide sobre a amostra. O que acontece? A variação de temperatura na amostra provoca uma variação do índice de refração nas redondezas, e o feixe de prova que incide rasante sobre a amostra, ele é defletido devido a essa variação do índice de refração. Essa variação do índice de refração do ar está relacionada com as propriedades térmicas da amostra, no caso, o sistema filme mais substrato. Conhecendo as propriedades térmicas do substrato, é possível, então, determinar as propriedades térmicas do filme. Mas essa técnica, como ela leva em conta a variação do índice de refração do ar, né, ao redor, ela é fortemente influenciada pela temperatura ambiente, pressão e umidade. Então, ela é uma técnica interessante, mas muito sensível à variação desses parâmetros. Então, continuaram a ser pesquisadas outras técnicas e essa foi então descartada. No método 3ômega, uma linha metálica é depositada sobre o filme que se deseja medir a condutividade térmica. Nessa linha metálica circula uma corrente elétrica e é medida, então, a componente 3ômega da tensão. Como assim componente 3ômega? A componente 3ômega, bom, como a corrente oscila, corrente alternada oscila a uma frequência ômega, então a resistência oscila tem uma frequência 2ômega, portanto a tensão, que é uma combinação de resistência e corrente, terá uma componente 3ômega. Sendo medida essa componente 3ômega da tensão, como ela está relacionada com as propriedades térmicas do material, é possível determinar a condutividade térmica do filme, conhecendo as propriedades térmicas do substrato. Bom, esse método ele exige que sejam inseridos contatos elétricos, né? Então, contatos elétricos podem influenciar em perdas devido ao contato térmico, perdas por calor, né? Poderia influenciar nas medidas. Bom, outro fator é a elaboração da linha metálica. Essa linha metálica, ela tem uma largura da ordem de aproximadamente 100 micrômetros. Então, uma espessura muito pequena, que essa linha, no caso, deveria ser elaborada por fotolitografia, ficaria complicado realizar isso no laboratório. Mas o fator limitante da técnica, mais limitante, é o fato para aplicar as equações de calor, a condutividade térmica do filme que se deseja medir, ela tem que ser menor que a condutividade térmica do substrato, que limitaria a quantidade de materiais que poderiam ser analisados. Bom, então, analisada a termorrefletância transiente, no filme, o filme é aquecido através de um laser pulsado e sobre o filme incide um laser de prova, que é contínuo, né? Refletância constante. Porém, com o aquecimento da amostra, há uma variação da temperatura do filme que provoca uma variação na refletância do feixe de prova. Bom, essa variação da refletância do feixe de prova está relacionada com as propriedades térmicas do sistema filme e substrato. Então, algumas configurações experimentais da TTR, termorrefletância transiente, foram analisadas. Numa delas, é possível aquecer a amostra através de um laser de titânio-safira. O laboratório possui um laser de titânio-safira que gera vários pulsos consecutivos. O objetivo, então, da termorrefletância é enviar um pulso de aquecimento, aquecer a amostra e ela resfriar até o próximo pulso. Como são gerados vários pulsos consecutivos,